Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Luciano. Beleza. Boa tarde. Nós estamos continuando, então, nosso estudo das estruturas do DNA e as interações do ADN com complexos metálicos. Eu coloquei para vocês um artigo no Moodle, vocês chegaram a ver? Ainda não, professor. Eu vou lá conferir, vou baixar para ler. Tem gente respondendo aqui no chat. Deixa eu ver. Thaís, que eu acho que está sem microfone. Boa tarde, Thaís. Então, eu coloquei para vocês no Moodle um artigo muito interessante que a gente pode começar hoje a dar uma olhada e depois vocês continuem o estudo, né? Na aula que vem, eu vou dar um tempo para vocês estudarem essa questão, porque é muito interessante, né? As interações de complexos metálicos com o ADN. Com as proteínas, depois a gente vai aprofundar mais nos próximos itens, as metaloproteínas, né, e as metaloenzimas. Então, sobre o ADN, ele é um alvo importante de compostos metálicos, sobretudo no tratamento do câncer, por exemplo, né? Ele é um alvo importante de moléculas anticancerígenas, o ADN, por causa do seu papel na divisão celular, na síntese proteica, né? Então, uma modificação no ADN, se você para esses processos, você para com a divisão celular, né? Então, o tumor não cresce mais. Então, eu gostaria de comentar com vocês, continuando, depois eu coloco o artigo aqui, e depois vocês pegam lá, né, no Moodle, tá bem? Mas eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu compartilhar minha tela, peraí, deixa eu ver. Aqui eu vou colocar. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês estão vendo meu slide? Bom dia, professor. Boa tarde. Sim, professor. Estão vendo? Sim, professora. Estou vendo tranquilamente. Então, aqui eu tirei do livro do professor Lippert, esse de Química Bioinorgânica. Aqui estão representadas 3 estruturas comuns do ADN, né? Então, vocês vejam que a gente já comentou essa forma aqui, ó, que é a forma B, que essa forma é a forma mais comum do ADN, né? Que foi a que a gente viu nas aulas anteriores, né? Você vê aqui uma coisa, por exemplo, as bases nitrogenadas, elas estão aqui paralelas e perpendiculares ao eixo da hélice, né? Uma outra conformação possível que está aqui representada na forma... deixa eu pegar meu laser, porque aí não fica mais rodando. Aqui vocês vejam uma outra conformação do ADN que ocorre, é a forma A. Vocês vejam que aqui, olha, tem uma diferença as barras já não estão perpendiculares completamente ao eixo da ligação. E aqui tem algumas características, né? Vocês vejam que a distância de um ponto até o outro ponto equivalente, olha, isso muda também. Aqui na outra forma era 35,4 angstroms, lembra?
aqui é 25,3. Então, aqui vocês vejam que muda, por exemplo, aqui você tem o sulco maior e o sulco menor. Nessa conformação aqui muda, tá vendo? Mas as duas hélices são hélices direita no sentido de em que direção que a hélice está girando, né? Agora, uma outra forma de ADN que também ocorre, que é uma forma de ADN mais alongada, é a forma Z. A forma Z, ela tem uma hélice esquerda, ela é enrolada no sentido oposto, no sentido esquerdo, e aí fica um pouco mais alongada, tá vendo? E essas ligações aqui, a ligação glicosídica, ela era anti-anti, a do ADN também é anti, igual a do beta-ADN, que é o que a gente tinha estudado. Agora, na conformação Z, você já vai ter anti, se for para citosina e timina, e sim, se for para guanina. E aí vocês vão vendo que vai variando também o número de pares de base por volta, né? Da hélice, vai mudando a distância, né? A distância em angstroms de um ponto da hélice para um outro ponto equivalente, né? Essa aqui é mais alongada, tá vendo? Olha, a distância aqui já vai ser de 45,6 angstroms, né? E vocês vejam que elas têm ocorrência, né? Aqui estão escritas algumas características de cada uma dessas formas do ADN, mas que já estão anotadas lá naquele desenho, né? Comentando que a forma A tem as bases paralelas não estão mais perpendiculares ao eixo da hélice, né? Que tem o sulco maior aprofundado, né? E o ZADN é uma hélice girada, é uma hélice esquerda, né? Outra forma que ocorre do ADN que eu queria comentar com vocês é o quadruplex. Aqui o quadruplex é formado por guanina. Vocês podem observar que esses quadruplex eles são encontrados mais no final dos cromossomos, na região chamada de telômero. Então, vocês vejam que, olha, você vai emparelhando aqui as bases, tá vendo? De tal maneira que aqui são quatro guaninas, né? Esse tetrâmero aqui, esse quadruplex, ele é favorecido pela presença de um metal com a carga +1, por exemplo, potássio +1 aqui favorece essa formação. E eles podem empilhar assim, tá vendo? Ó, um tetrâmero aqui, ele tá o plano aqui virado, então eles vão empilhando assim, tá vendo? Isso também íons metálicos podem também interagir aqui. Aqui, ó, comentando o seguinte, que o G quadruplex, que é esse aqui que nós mostramos, né, da guanina, que o G quadruplex vai ser formado por sequências de aminoácidos ricas em guanina, né? Essas formas ocorrem naturalmente perto do fim dos cromossomos, que são mais conhecidos como regiões teloméricas, né? E quatro bases guanina, 1, 2, 3, 4, olha como que elas estão emparelhando aqui. Elas estão emparelhando, formando ligações de hidrogênio de Hoogstin, que são diferentes das de Watson-Crick, que a gente tinha visto que estava mais comumente lá na forma B do ADN e na forma A. Olha como que é o emparelhamento aqui de Hoogstin. Ela sofre um giro, né? Vocês olham, por exemplo, aqui o emparelhamento da citosina e uma guanina, tá vendo? Aqui a timina e uma adenina. Agora, olha aqui como que a timina e a adenina emparelham. Ela sofre uma rotação, tá vendo? Aqui, olha como que você tem o açúcar pro lado de cá, esse
esse nitrogênio, e esse aqui, ó, que está interagindo aqui, certo? Então, no quadruplex, naquelas formações especiais, você tem 4 bases guaninas associadas através de ligações de hidrogênio, chamadas de Hughes, que formam uma estrutura, forma um quadrado, né? Que é chamado um tetrâmero tetrâmero de guanina, ou um quarteto de guanina, né? E dois ou mais destes tetrâmeros vão empilhando um em cima do outro, formando um G quadruplex. Então, aqui mostrado de novo essa diferença aqui na ligação de hidrogênio, emparelhamento das bases com ligação de hidrogênio demonstrado pelo Hughes. Aqui a tradicional do Watson-Crick, né, que a gente vê aqui como que está o emparelhamento, né, anti-anti, só que aqui você vê que ela sofre um giro aqui, e essa ligação fica do tipo sim. Tá vendo? Olha, esses dois que estão em amarelo, estão marcados esses 2 carbonos em amarelo para facilitar da gente acompanhar como foi feito esse giro. Não é interessante? Então, aqui gira para cá, ó, e essa ligação de hidrogênio, ela fica assim. Aqui entre a adenina e a timina, e aqui entre a guanina e a citosina também. Com esse giro, a gente segue onde que estão esses carbonos marcados em amarelo aqui, para a gente ver como foi girado e aonde que está, através de qual átomo que está formada a ligação de hidrogênio na forma de Hughes, que também pode ser encontrado mais comumente a forma de Watson-Crick, né? O emparelhamento de pares de base assim. Vou deixar vocês olhando um pouquinho aqui para a estrutura para vocês verem como que está, onde que está a diferença, né? Professora, me surgiu uma dúvida, né, que é clássico o modelo de Watson-Crick, né? Mas essa conformação de Hughes aí é de que época isso aí? É da década de 80, mais recente? Mas isso aqui ocorre, ocorre em vivo, nas regiões, no final dos cromossomos, na região final. E aí você forma esse tipo de quadruplex aqui, e eles ficam quadruplex, tá vendo? E aqui eles emparelham. Isso aqui é encontrado no final o ADN forma aquelas pares de base de Watson e Crick, mas no final elas são mais comuns no final dos cromossomos, nas regiões que são chamadas de telomérica. Você quer saber que data que ele descobriu isso? Eu não estou com a data aqui, eu posso procurar. Não tem, depois eu olho também, não tem problema não, porque é novo para mim, eu não conhecia mesmo, não, achei interessante. Não, sim, eu tô aprofundando um pouco mais com vocês, né? Agora, eu não sei falar que data que ele descobriu esses telômeros, esses G quadruplex, eu não tenho a data aqui. Eu vou olhar, eu estou com os artigos aqui, eu vou colocar para vocês, a gente olha, tá? Mas isso aqui ocorre, sobretudo, no final dos cromossomos, formando essas estruturas aqui, que são os G quadruplex, tá vendo? Então, aqui são 4 guaninas, com ligação de hidrogênio naquela conformação que tem a ligação sim de Hungsten, e aqui elas podem formar, olha, aqui nesse caso estou formando 3 aqui, ó, tá vendo? 3 empilhamento de 3 quadruplex destes, tá vendo? Então, 4 bases guaninas ligadas através de ligação de hidrogênio do tipo Hughes formam uma estrutura quadrática, que é um tetrâmero de guanina, que está aqui, um quadruplex, né, de guanina, e aí 2 ou mais destes tetrâmeros podem se empilhar formando um G quadruplex. Essas estruturas ocorrem também numa região que é rica em guanina, como vocês podem ver, né? Aqui são 4 guaninas. Então, essa região também é rica essa estrutura também acontece numa região rica em guaninas, certo? Beleza. Aqui, eu gostaria, então, agora eu vou sair daqui, vou passar
vou passar para... Depois eu entrego para vocês esses slides também. Vou colocar o vídeo, né? Mas também o vídeo fica no Teams, né? Já estou gravando, né? A gravação já foi iniciada, tudo bem? Agora, eu queria comentar com vocês... Tem esse artigo, tem este... que eu queria comentar com vocês alguns detalhes mais aprofundados também a respeito de interação com o ADN com complexos metálicos, porque eles podem interagir nessas regiões também, né? Então, um artigo que eu coloquei para vocês, deixa eu ver aqui como que eu faço. Ah, não, aqui não é de colocar em modo apresentação, peraí, não é de colocar, não é PowerPoint. Aqui, esse artigo, vamos ver se eu compartilho a tela com vocês. Deixa eu ver aqui, parece que tem conversa, peraí, tem perguntas. No chat, não. Não tem não, né? Professora, eu tenho uma pergunta. Aí o Eloy que está com a mão levantada? Diga, Eloy. Ô, professora, a senhora falou sobre aquele metal que tem lá, naquela estrutura. Um K+, um íon, um K+, um alcalino. Tem que ser necessariamente um potássio ou pode ser qualquer metal alcalino ali? Pode ser até uma prata, mas um tem também, depois se você ficar interessado demais nesse assunto, ô Eloy, você pode olhar na literatura, tem também interação de íons metálicos com esses quadruplex, com prata mais um, com mercúrio, sabe? Ali vai ter, não precisa ser necessariamente um potássio, mas o potássio é muito representado. Você vê que naquela transparência, no slide, eu coloquei M+1. Né? Mas o potássio... Outra coisa, a senhora já leu algo sobre, não sei se a senhora já leu, o tamanho do metal pode influenciar naquela estrutura lá, ou é só a carga dele mesmo? Também influencia, lógico. Tudo influencia, porque se você formar uma ligação, se a ligação for mais curta ou menor, muda, então influencia sim. Tá bom. Influencia sim. A configuração eletrônica do metal, tudo influencia. Tá bom, tá? Obrigado. Tem grupos de pesquisa que trabalham com isso. Eu posso passar depois artigos, se vocês quiserem ver. O professor Lippert, não é o Lippard, o Lippert, ele sintetiza complexos, ele faz esses quadruplex artificiais. Inclusive, ele já veio aqui no departamento a meu convite. Eu já convidei, ele já apresentou seminário no departamento, é um professor da Alemanha, de Dortmund. Ele foi orientado do Rosenberg, que descobriu a atividade antitumoral da cisplatina. Ele fez doutorado nos Estados Unidos, na Universidade de Michigan, com o Rosenberg, que infelizmente faleceu recentemente. Mas, bom, então, ele já esteve aqui no Departamento de Química apresentando seminário sobre isso, a meu convite. Ele também já me convidou para apresentar seminário lá na Universidade de Dortmund, na Alemanha. Ele trabalha ele tem vários compostos, ele trabalha com ADN, né? Com complexos metálicos com ADN. E ele tem vários complexos que ele faz com quadruplex. Eu vou pegar um artigo depois dele e vou passar para vocês. Tá bom, Eloy? Que aí você pode se aprofundar um pouco mais. Tá bom, professora. Obrigado. Eu vou querer sim. Tá, vou pôr. E aí outras pessoas também podem querer ler, já que é uma coisa nova, né? Para vocês lerem mais, tá? Aqui. Peraí. Agora eu tô... Tem alguém com a mão levantada? Não, era o Eloy, né? Eu estou passando o meu slide, eu compartilhei? Não, né? Deixa eu colocar, peraí. Vou compartilhar. Eu não sei se eu já tinha compartilhado. Vê se está compartilhado. Tá sim, professor. Esse artigo do Dalton? Uhum. Esse artigo eu já coloquei para vocês no Moodle, sabe? Posso colocar também outros. Eu achei esse artigo aqui muito interessante, é um artigo de revisão de 2015, mas ele é muito interessante, que ele comenta sobre os tipos de interação, aqui classicamente a
a cisplatina, né? E tipos de interação de complexos metálicos com ADN. Tá vendo o ADN aqui desenrolando, formando a fita, tá vendo? Tá vendo? Então, o nome do artigo é Metal Complex Interactions with DNA. Então, vocês vejam que já é sobre bem dentro do nosso interesse na aula de hoje, né? E eu gostaria de comentar com vocês que diferentes interações são conhecidas e já são descritas entre íons metálicos e o DNA. Muitas vezes são interações que acontecem com compostos metálicos que são adicionados artificialmente nos meios biológicos. Então, não seriam metais necessariamente, o que eu vou mostrar, não seriam metais essenciais, presentes naturalmente nos meios biológicos, não. Como, por exemplo, aquele caso ali do G-quadruplex, era um potássio mais, aquilo se forma nos meios biológicos, né? No fim dos cromossomos, nas regiões teloméricas. Aqui, o que eu estou comentando são complexos metálicos que foram caracterizados, muitas vezes, com complexos sintetizados com o objetivo de tratar o câncer. Essas pesquisas foram muito estimuladas depois da descoberta da atividade antitumoral da cisplatina, que a cisplatina é um xodó dos químicos bioinorgânicos, deve estar com a estrutura dela aqui, vocês acho que conhecem. Aqui a cisplatina. Vocês estão enxergando bem, gente, esse slide? Vocês estão vendo bem? Sim, professora, eu estou vendo. Sim, professor. Espera aí que agora eu que perdi o slide. Caramba, vocês estão vendo o meu slide? Não, né? Eu tô... Sim. Agora não. Eu vou Agora saiu. Saiu. Eu vou compartilhar aqui de novo. Eu quis... Caramba, eu não sei onde que eu fui. Eu fechei isso. Aqui, ó. Eu quero ver, visualizar só uma página. Vocês estão vendo, gente? Vocês estão visualizando o slide? Eu não. Então, Não. Ainda não, professora. Espera aí. Agora foi, né? Sim, para mim aqui apareceu. Então, pronto. A professora Aldrich Wright, muito importante na química bioinorgânica, né, da Universidade de Sydney, na Austrália. Ela trabalha na área com bioinorgânica, né? Então, eu gostaria de comentar com vocês, aqui que eu estava mostrando para vocês, eu quis dar um zoom que o slide está falando. Vocês veem aqui a cisplatina, a estrutura dela? Vocês conseguem ver em tamanho bom? Vocês conseguem ver a estrutura? Sim, professor. Pronto. Então, a cisplatina é o complexo cis-diamin diclorido platina 2. Então, a platina é 2+, eu tenho 2 cloretos aqui, então a molécula é neutra. Vocês vejam que essa molécula não tem nenhum átomo de carbono. Então, é um composto tipicamente inorgânico
e que salvou milhares de vidas devido à sua atividade anticâncer, no tratamento do câncer. Então, quando foi descoberta a atividade antitumoral dessa molécula, foi um estímulo muito grande para os químicos inorgânicos pesquisarem novos compostos com atividade antitumoral, porque a maior parte dos fármacos, né, é formado por compostos tipicamente que a gente chama de orgânicos, né? Tem na estrutura átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, assim, todos os medicamentos que a gente toma. É bem pouco usado compostos contendo íons metálicos, né? No passado, até que tinha uso, antes da descoberta da penicilina. Depois, com a descoberta dos antibióticos, porque tinha muito composto metálico que era usado para tratar a infecção bacteriana, sabe? Mas depois, com a descoberta da penicilina, dos antibióticos, isso diminuiu. Começou a se estudar mais compostos com apenas orgânicos. Então, quando foi descoberta essa atividade anticâncer da cisplatina, isso estimulou demais a pesquisa nessa área. Vocês vejam que a cisplatina, ela interage com o ADN, ela interage, aqui, olha, a principal, ela forma ligações covalentes com o ADN, ela se liga nos pares de base do ADN. Aqui vocês vejam que está mostrado os adultos intrafita do tipo 1, 2. Esses adultos intrafita do tipo 1, 2 são os são formados em maior número quando a cisplatina quando ela interage com o ADN. A maior parte dos adultos é este, e acredita-se que esses adultos 1, 2 intrafita são também responsáveis, em grande parte, pela sua atividade antitumoral, certo? Aqui eu já tenho um outro composto de platina que foi sintetizado, que é oxaliplatina. Vocês vejam o que foi trocado aqui. Esses dois ligantes cloreto são os ligantes abandonadores. Se você dissolve essa cisplatina em água, esses ligantes já vão sair, vão ser trocados. Podem ser trocados por moléculas de água. A molécula de água pode se hidrolisar, então pode também aqui ter um OH. Então, esses ligantes, as duas amônias já é mais difícil de substituir. Então, esses dois ligantes cloretos, vocês veem que aqui, ó, eles foram trocados por esse carboxilato, tá vendo? Então, aqui do lado de cá também tem desses dois grupos doadores aminados, mas ao invés de NH3 tem esse anel aqui, né? Aqui vocês vejam, esse composto chama oxaloplatina, ele também é usado no tratamento do câncer. E aqui vocês veem a ligação dele. Então, esse grupo aqui, esse carboxilato, é o grupo abandonador. Ele também forma essas ligações com o ADN, tá? Então, aqui do lado direito estão as diversas interações, as diversas coordenações possíveis, aqui no caso está mais a cisplatina, né? Com a molécula do ADN, tá? Então, vocês vejam, aqui vocês podem ter o quê? Esse X seria, por exemplo, pode ser ou uma proteína, que ele esteja ligado aqui, por exemplo, representado, pode ser até, a platina é um metal mais macio, né? Um ácido macio. Então, ela pode facilmente interagir com o resíduo, por exemplo, de cisteína, que seria uma base macia, né? Então, pode facilmente interagir com o resíduo de cisteína que tem aqui numa estrutura de uma proteína. Isso poderia ser formado, né? Aqui vocês vejam esta representação aqui, olha, ela é intrafita, né? Está se ligando na mesma fita, né? Aqui já é ligação em duas fitas diferentes, tá vendo? Essa 1, 2 intrafita é a mais comumente encontrada, tá? Mas pode ter outras também. Tá certo? Eu vou passando assim rapidamente, depois vocês leiam com atenção o artigo. Eu tenho uma dúvida aqui. Ao longo dessa molécula de
de ADN aí podem fazer várias ligações aí com essa cisplatina ou tem um número limitado de ligação que pode ser feito? Pode, mas vai depender do tamanho da fita, né? Pode formar várias. A cisplatina, ela vai distorcer a fita. Ela vai vai distorcer a fita no espaço. E essa molécula, então, essa alteração conformacional que é formada devido à interação da cisplatina, ela se liga aqui, sobretudo a guanina, no sulco maior, no major groove. E isso leva a uma distorção na fita do ADN, o que causa, impede a replicação, e isso vai causar apoptose, vai levar a célula à morte programada. Deixa eu perguntar à senhora, quando essa ligação acontece aí, a senhora sabe se nesses artigos que a senhora já leu o mundo afora aí, fala alguma coisa sobre energia que é liberada nessa ligação e se essa energia é usada em algum processo aí do ADN aí ou não existe essa relação? Não, acho que não existe essa relação, não. Eu mesma já trabalhei com isso. Eu tenho artigos publicados também sobre interação de complexos de platina com ADN e também com células tumorais. Essa ligação se forma porque a platina tem afinidade pelo ADN. Se você coloca, inclusive, isso já foi mostrado dentro das células. Foi separado por cromatografia, tem artigos, isso aí já é conhecido, que essas ligações se formam. Esses adultos, DNA cisplatina, eles se formam, eles já foram caracterizados, mesmo se você incuba as células junto com a cisplatina, a cisplatina entra dentro das células, vai no ADN, forma esses adultos, você pode separar e caracterizar. O professor Lippard, esse que é o autor deste livro, o americano, que é autor daquele livro de bioinorgânica que a gente usa muito, ele demonstrou esses adultos, essa ligação da cisplatina com a ADN. Ele também ele ficou muito famoso por isso. Respondi? Respondeu. Eu quis dizer assim, quando forma uma interação, tem liberação de energia, não tem? Não tem essa questão de energia, de ser acoplado, como... Não tem, não. Aí não tem nada sobre variação de energia, que essa energia pode ser aproveitada em algum processo de DNA, não tem essa relação, não. No caso, não. Então tá, obrigado. Eu nunca vi nada sobre isso, não. Tá? Aqui, olha, exemplo de complexos metálicos. Eu comentei com vocês da cisplatina, né? Mas aqui tem alguns outros exemplos de outros complexos metálicos que têm atividade antitumoral, os de rutênio, de cobre. Vejam bem, utilizados na clínica médica, que já foram aprovados para ser usados no tratamento de câncer, composto metálico, só tem de 2 metais, platina e galho. Mas esses aqui que eu estou mostrando, eles já entraram em estudos clínicos, eles têm estudos sendo feitos que eles têm atividade, mas ainda não foram aprovados para o uso. Hoje em dia, com essa questão do Covid, isso está sendo bastante discutido na imprensa, né? Sobre essa questão, porque a gente está acompanhando todo o processo para liberar essas vacinas para serem autorizadas, no caso do Brasil, pela Anvisa, né? No caso dos Estados Unidos, pelo FDA, que é Food and Drug Administration. Você vê que tem, aqui no Brasil, é a Anvisa que libera, que teve até recentemente, a Anvisa aprovou 2 vacinas para serem usadas no tratamento da Covid. Então, vocês vejam que tem todos esses estudos, né? No caso agora, com a Covid, está sendo autorizado em situação emergencial, porque está tendo uma pandemia e morrendo muita gente. Então, por isso também que o processo está correndo um pouco mais rápido, né? Mas aqui, então, esses compostos, então, liberados, autorizados, que estão sendo usados na clínica médica de metal é platina e galho. Mas aqui tem outros íons metálicos, outros complexos que também têm atividade, estão sendo muito estudados. Por exemplo, aqui tem um exemplo de complexo de rutênio. O rutênio, esse complexo aqui é octaédrico, tá vendo? O metal aqui, ó, em verde, e aqui você tem um complexo octaédrico. Aqui você tem esses ligantes,
que são as fenantrolinas, né? Tem esses três anéis, é uma NN de imina. E aqui, esse outro ligante grande, essa dipirido 3,2-A,2,3-C-fenazina, esse ligante aqui, tá? Aqui também através de 2 átomos de nitrogênio. Então, todos os átomos que estão coordenados aqui, ó, o rutênio, são átomos de nitrogênio. Esses ligantes, eles têm uma planaridade aqui, tá vendo? Esses ligantes, eles são ligantes que têm aqui uma planaridade com anéis aromáticos. Esses grupos, aqui uma piridina, não é? Aqui é um complexo de cobre com a 2,2-bipiridina. Então, vocês vejam, aqui já é um complexo tetraédrico. Então, aqui eu acho que é o complexo de cobre 1, né? Que forma esse complexo tetraédrico, é mais quando o cobre é reduzido. Aqui está com um complexo de cobre 2, eu acho que é mais o cobre 1, que é D10, né? Que forma essa geometria tetraédrica. Vocês vejam que esses anéis aromáticos, então, esses compostos, eles podem interagir também com o ADN de outra maneira, que é se intercalando entre os pares de base do ADN, naquela estrutura que a gente viu. Vou mostrar também, tá? Então, aqui mostrando os compostos de platina, que eles interagem com o ADN, formando ligações covalentes, né? Caso típico da cisplatina. A cisplatina também se liga a outras moléculas, né? Aqui, ó, nós temos como exemplo esses compostos aqui que já foram sintetizados e que têm também atividade quimioterápica para o tratamento do câncer. Aqui, a carboplatina, aqui onde você tem esse grupo também, carboxilato, substituindo os 2 cloretos como ligantes abandonadores, então esse grupo aqui que sairia, né? Vocês têm a lobaplatina, em que aí já foi substituído também os 2 ligantes amínicos, né? A heptaplatina e a nedaplatina, tá? Aqui também é só substituído, continua com 2 amônias, tá? Esses compostos foram sintetizados também procurando que a cisplatina ela tem também uma toxicidade, que, por exemplo, ela tem nefrotoxicidade, é tóxica para os rins, né? Então, esses compostos foram sintetizados na busca de compostos parecidos com a estrutura da cisplatina, inspirados pela cisplatina, né? A estrutura relacionada da cisplatina para manter a atividade antitumoral e no intuito de buscar um composto menos tóxico. E hoje em dia já tem outros compostos de platina que já têm estrutura diferente, que não tem esses requisitos iniciais que foram ditos os compostos de platina. Inicialmente se diz que tinha que ser geometria cis, então os 2 grupos iguais, por exemplo, os 2 amônias, os 2 grupos iguais teriam que estar em geometria cis, que teria que ser ter 2 ligantes aminados, que teria que ter aqui os 2 ligantes abandonadores, que os compostos tinham que ser quadrados. Então, tinham vários requisitos que foram estabelecidos como relações de estrutura e atividade mínimas para serem sintetizados esses compostos no início da pesquisa. Hoje em dia, outros complexos de platina com estruturas diferentes, inclusive com mais de esses compostos aqui são mononucleares, né? Tem uma platina. Tem também compostos com mais platinas, os compostos polinucleares de platina. Daqui a pouco eu vou mostrar, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar, tá bom? Aqui vocês vejam, então, esse tipo de complexo que interage com o ADN através de ligações covalentes nas bases nitrogenadas. Agora, comentando outra possibilidade de interação com o ADN, outro modo possível, a gente chama de intercalação, que você pode inserir uma molécula que tiver um policíclico aromático, como aquela fenantrolina que eu mostrei, ela pode se inserir entre 2 pares de base adjacentes na molécula de ADN.
Essa inserção também vai ser aqui, a figura desenhada, por exemplo, entre os pares de base do ADN, tá vendo? Essa inserção, ela também vai ser estabilizada através de interação pi-pi, esse empilhamento pi-pi do anel aromático dessas moléculas. Isso aqui nesse exemplo, é a estrutura da interação do complexo da platina com uma fenantrolina e uma etileno-diamina, certo? Deixa eu ver se ele está desenhado aqui. Não está, mas fica fácil da gente imaginar, né, gente? Uma fenantrolina, a fenantrolina aqui, ó, como que fosse aqui, pronto. Como esses grupos R aqui, todos sendo hidrogênio. Aí a molécula da fenantrolina, tá vendo? Se aqui, todos esses R, são 3 anéis, todos esses R's forem hidrogênio, você tem a fenantrolina que a gente abrevia aqui por PHEN, né? E como a platina 2 tem número de coordenação 4, geometria quadrática preferida, né? Aqui você vê os 3 anéis da fenantrolina e aqui o metileno-diamina. Esse composto, ele se intercala aqui, ó, entre os pares de base do ADN, tá vendo? Então, aqui é a estrutura, uma simulação com molecular docking de cálculos teóricos, mostrando como seria a estrutura desse complexo, certo? Aqui do lado de cá estão desenhadas estruturas químicas de agentes intercalantes, em azul, tá? Os ligantes que podem ser usados podem coordenar aqui, né, nessa outra posição do complexo de platina com esse agente aqui intercalante. Então, quanto maior a planaridade aqui desse anel aromático, maior a facilidade aqui de se intercalar entre os pares de base do ADN. É uma outra maneira um outro modo de interação, sabe? Agora, pode ter também as duas coisas, tá vendo? Que é que eles chamaram de bimodal. Pode ter tanto ligação covalente e também intercalação. Se você tiver na estrutura uma platina, por exemplo, que ela pode se intercalar através de uma posição e a outra parte tiver o anel planar que puder sofrer intercalação. Então, por exemplo, esse complexo aqui que está representado, tá vendo? Essa estrutura aqui, olha, ele está aqui representado esses 3 anéis aromáticos, tá vendo? Ele se intercala essa parte entre os pares de base, mas aqui, ó, nessa parte, a platina ela fica ligada aqui nos pares de base do ADN. Então, esse aqui, ele sofre uma interação bimodal, digamos. É o mesmo complexo que ele se liga covalentemente aos pares de base do ADN, e também uma outra parte da estrutura aqui, vocês estão vendo que tem uma cadeia carbônica aqui separando, aqui com 3 átomos de carbono, e também ela pode aqui sofrer intercalação. Não é interessante? E vocês aí, então tudo bem, né? Essa parte aqui. Agora, eu queria comentar que eu comentei com vocês também complexos multinucleares. Aqui, no caso, muito interessante, esses complexos aqui de platina, olha, esse complexo dinuclear de platina, esse complexo aqui, olha, o BBR 3464, o trisplatina, esses complexos foram sintetizados e são propostos por um ex-professor da UFMG, o professor Nicholas Farrell. Ele é professor agora nos Estados Unidos. Ele foi professor aqui do nosso departamento durante 10 anos. Ele deixa eu fazer as contas, se ele é avô-bisavô da Ana Luísa e do Antônio Oliveira. Vamos fazer a conta. Ele orientou, o professor Nicholas Farrell orientou a Ana Paula, que orientou a Eveline, que orientou os dois. O que ele é de vocês? É bisavô, né? Isso aí, bisavô.
Bisavô, vocês estão acompanhando a brincadeira aqui? O professor Nicholas Ferro, ele foi professor aqui no nosso departamento, sabe? Na época eu era aluna, e a Ana Paula era minha colega. A Ana Paula fez a tese, aí ele foi embora, ele saiu daqui, foi para os Estados Unidos, fez concurso lá, foi dar aula lá. E a Ana Paula fez a tese dela com sanduíche nos Estados Unidos, e depois ela orientou a tese da Eveline, que é professora do departamento na Universidade Federal de Juiz de Fora. A professora Eveline também fez um estágio pós-doc com o professor Nicholas Farrell, nos Estados Unidos, e ela orienta hoje a Ana Luísa e o Antônio Oliveira, tá vendo? Então, nós todos temos esse grupo de bioinorgânica no departamento tem essa correlação com o professor Nicholas Ferro. Vocês estão vendo o slide? Sim, professora, estamos. Sim, sim. Então, aqui muito interessante, ó. Esses compostos, eu também tenho artigo publicado com a professora Ana Paula, tem até um artigo com a professora Eveline também, quando ela era aluna da Ana Paula, pesquisando esses compostos dinucleares de platina e a interação deles com células tumorais. Aqui vocês vejam que são 2 unidades de platina, aqui uma cadeia carbônica de tamanho variável ligando essas 2 platinas, eles sintetizaram uma série de compostos. Aqui você tem, eles estão na geometria trans. Isso aqui é muito interessante, porque lembra que tinha aquele requisito mínimo que pensava-se anteriormente, que deveria ter, que os compostos de platina, para que eles fossem ativos, eles teriam que ter a geometria cis. Mas no caso aqui, ele é trans, ó, tá vendo? A geometria aqui, olha, é trans, tá vendo? Então, esses complexos, com essa cadeia, em 4 carbonos, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Por que colocou 4 aqui? CH2, 4 vezes. N, 1, 2. É 3, não é que está representado aqui? NH2, CH2, 4 vezes. Deve ser esticar. Vamos ver se é o 18. Aqui não está 4 vezes, aqui é 2, não é, gente? Acho que sim, professor. Bom, não importa, porque tem também esse aqui sintetizado, entendeu? Essa cadeia carbônica aqui de tamanho variável, e vocês vejam que aqui, olha, como que está a estrutura determinada por experimentos de RMN. Aqui no caso do 17, desse complexo, formando a interação aqui com o ADN, e aqui, olha, a outra unidade de platina aqui. Isso também ajuda um pouco a responder a pergunta que o Hélio fez, né? Se poderia formar mais de uma interação com ligantes, né? Com as bases nitrogenadas. Sim, nesse caso aqui, uma molécula dinuclear forma interação com um átomo aqui e outro aqui, né? Agora, de cá, vocês vejam, já tem esse complexo aqui, trinuclear. Esse complexo, ele entrou em estudos clínicos para o tratamento do câncer, ele foi até estudo, mas no estudo de fase clínica, acho que até de estudo de fase clínica 3, ele foi eliminado, não foi aprovado. Por quê? Acho que é porque ele também formava muita interação com proteínas plasmáticas, sabe? Tipo albumina, em grande quantidade, então ele não passou, não foi aprovado depois nos estudos de fase clínica 3, esse BBR 3464, é um triplatina, né, que chama. Esse aqui é um bisplatina, no apelido, né, que a gente chama um bisplatina, aqui um triplatina, tá vendo? E observem também a conformação trans. Esses complexos são muito interessantes, né? Aqui, vocês vejam, já é um outro exemplo, olha, de bis intercalators, uns bis intercaladores, tá vendo? Aqui tem um exemplo representado, aqui você tem, tá vendo essa estrutura tricíclica aqui, que vocês já ficam olhando, já falam assim, esse anel aqui, ele é interessante para se intercalar entre os pares de base do ADN, né? Uma estrutura
com 3 anéis cíclicos aqui aromáticos, né? Aqui também, tá vendo? E aqui no meio, essa parte aqui da estrutura, onde você tem uma platina aqui ligada a 2 enxofres, né? E aqui os 2 ligantes aminados, né? Vocês vejam o seguinte, essa aqui é uma estrutura 18, 19, é essa que está representada aqui na interação com ADN. Deixa eu ver. É a 19. Essa estrutura aqui está representada a interação dela com o ADN, também feito com base... Essa estrutura foi determinada numa sequência de ADN, esse polinucleotídeo aqui, e foi determinada por experimentos de Remene em solução, né? Então, você tem aqui uma bisintercalação, olha que interessante. Este anel aqui intercalado, e depois este aqui também intercalado, não é interessante? E aqui no meio você tem a platina com os seus enxofres aqui. Essa outra estrutura aqui também, olha esse complexo aqui, ele também pode formar esse tipo de estrutura aqui, fazendo uma bisintercalação. Vocês reparem, muito interessante a carga desses complexos. Esse aqui é 4+, esse aqui é 2+. Sim. Eu ia comentar justamente isso, eu ia te perguntar sobre essa carga, que também é interessante do ponto de vista da interação com os grupos fosfato, né? Sim, porque o ADN ele tem uma carga líquida aqui negativa, né, dos grupos fosfato, né? Então, essas espécies carregadas positivamente, elas têm uma maior atração, uma maior afinidade pela molécula do ADN ainda, né? Porque aí tem interação entre cargas opostas, né? É isso que você estava falando, não é, Ana Luísa? Não, é isso mesmo, que eu ia comentar que esse complexo tem assim, praticamente todas as interações, né, que podem ser feitas com DNA, nos fosfatos, nas bases de intercalação e a ligação covalente também, né? Aqui não está mostrado, né, a ligação com o fosfato, mas tem alguns complexos que são mostrados, sim, inclusive do professor Nicholas Farrell, que mostram onde há ligação com o fosfato das bases do ADN para o lado de fora também. Aqui tem interação eletrostática, né? Claro que estão aqui os fosfatos, né, com os oxigênios. Então, ele pode ter a ligação da platina, pode ter a interação aqui, a bisintercalação. Se bem que aqui a platina vai ser mais difícil desse grupo ser abandonador, né? Para ela se ligar covalentemente ao ADN, vai ser mais complicado, né? Porque ela já está coordenada aqui, esse ligante aqui, ele não é muito bom abandonador, né? A proposta aqui é que seja através de uma bisintercalação, certo, Ana Luísa? Mostrando aqui também, caminhando mais, alguns complexos, esses aqui são desenhados, foram propostos para quê? Pensando em quê? Pensando em se associar ao mesmo tempo com o sulco do ADN, né, formando adulto, então aquela interação igual da cisplatina, ligação covalente entre a platina e o par de base e a base do ADN, né, os nitrogênios das bases nitrogenadas, e também com formar adultos com o nitrogênio. Então, aqui você tem esse complexo 21, aqui você tem a cisplatina, e ligada, essa molécula aqui, a distamicina, ela interage no sulco do ADN, ela forma interação. Vamos ver se aqui está representado. Aqui é triplatina. Esse aqui é do professor Nicholas Farrell. Ó, uma platina, 2 platinas, 3 platinas. Olha a carga desse composto aqui, o triplatina, é 8+. Isso aqui é meio impressionante, tá vendo? E aqui como que é a proposta, a estrutura de raio-x
da interação desse complexo, aqui está o complexo, ó, tá vendo? Uma platina, outra platina, e esse dodecamer. Então, é um polinucleotídeo, né? E ele determinou a estrutura, mostrando aqui essa interação que a Ana Luísa estava perguntando, associação com o esqueleto fosfato. Tá vendo? Esse é uma questão muito interessante, é um exemplo, não é o comum, né? Em que a força de ligação, a força que dirige, a força diretriz da ligação, não ocorre entre os pares de base, mas sim nem entre os grooves, os sulcos do ADN, mas sim em associação com o esqueleto fosfato. Então, aqui, esse exemplo aqui, este complexo, que é o triplatina, esse aqui, e aqui, esse composto aqui, então, ele foi descrito que ele se associa através do grupo do sulco menor e também com o esqueleto fosfato, sabe? Os prótons amínicos do complexo formam ligações de hidrogênio com os átomos de oxigênio na ligação da ligação do ADN. Então, esse complexo aqui, olha, é muito interessante esse tipo de interação. Essa estrutura cristalina foi descrita, tá publicada, tem a referência aqui, depois quem quiser, pega a referência para se aprofundar, tá bem? E estes outros derivados aqui são outros derivados fazendo uma tentativa de fazer uma molécula, digamos assim, bifuncional, né? Que você tem aqui a parte da cisplatina, que é antitumoral, e aqui a parte de um outro ligante que já sabidamente interage com a molécula do ADN para formar esses compostos. Olha esse aqui, que é gigante, né? Outro composto que eu gostaria de comentar. Até aqui está tudo bem, gente? Posso mudar para rutênio? Sim, tranquilo. Pode sim, professor. Posso? Pode. Então, vou lá. Aqui, ó. Vocês estão vendo, não estão? Aqui, uns exemplos dos complexos de rutênio. Esses compostos, esse aqui, ó, o NAMI, que é o 27, e esse, o KP1019, eles foram... a atividade antitumoral deles foi demonstrada, eles estão em fase de estudos clínicos para tratar câncer. Um foi descoberto por um grupo, acho que é o NAMI, que foi descoberto por um grupo da Itália, e esse aqui pelo aquele professor do congresso que eu fui lá no IQBIC é o Bernard Kepler de Viena, né? Então, eles têm estrutura parecida, tá vendo? Esses dois complexos, eles têm atividade antitumoral, tem alguma diferença na atividade deles. Esse aqui tem uma atividade maior contra câncer metástase, né? A metástase é quando você tem um câncer, vocês já devem ter conhecido alguém, né, que tem câncer, não sei, eu pelo menos conheço, que tem câncer, e a gente comenta se o câncer, faz um exame, né, se o câncer ainda está localizado, se é diagnosticado bem no início, você pode retirar por cirurgia, por exemplo, né? Agora, depois, o que pode acontecer também é que as células tumorais, o tecido vai se irrigando, vai criando novos vasos sanguíneos em volta do tumor, sabe? E aí, pode cair uma célula na corrente sanguínea e ser levada para um outro lugar essa célula cancerosa, e aí desenvolve um tumor em um outro lugar que não é o inicial. Então, a gente fala que já teve metástase, a gente fala que o tumor já espalhou pelo corpo, vocês já viram isso, né? Já foi localizado um outro tumor em outro órgão, que não era onde iniciou, né? Então, esse composto aqui, ele tinha maior atividade antimetastásica, isso é interessante também, né? Então, aqui tem três complexos de rutênio, eles se ligam covalentemente ao ADN, né? E aqui está
tem também esse composto de rutênio com esse organo metálico, né? E aqui a estrutura, eles também podem interagir com o ADN, certo? Esses aqui eles se ligam ao ADN covalentemente, e esse aqui, olha, é uma simulação, um cálculo molecular docking desse composto ligando ao octâmero, né, de ADN, e aqui está mostrando o quê? Que ele poderia formar tanto ligação covalente através da ligação do rutênio à base do ADN e também intercalação deste ligante aromático aqui, tá? É um modelo de ligação também interessante, sabe? E tem muitos compostos polipiridílicos de rutênio que têm sido sintetizados, que são descritos na literatura, que também podem se intercalar com o ADN. Vamos ver se aqui tem um exemplo, por exemplo, esse complexo aqui, ó, esse complexo polipiridínicos de rutênio, tem vários deles sintetizados na literatura. Aqui com 2 anéis fenantrolina, né? O bisfenantrolina, DPPZ, esse ligante aqui, olha, esse aqui você vê que já tem até uma estrutura aromática aqui estendida, tá vendo? Com maior planaridade, né? Ele está intercalado nessa sequência de ADN. Isso aqui foi, com essa sequência de ADN, foi conseguido cristal e a estrutura foi determinada por difração de raio-x, tá? Então, vocês vejam aqui, esses 2 grupos aqui, porque esse aqui é octaédrico, né? Tem que ver a geometria também, porque os de platina, às vezes, quando é platina 2, ficam planares, assim, é mais fácil até de você imaginar eles intercalando entre os pares de base do ADN, né? Mas aqui o complexo é octaédrico, vocês vejam que esses 2 ligantes fenantrolinos, eles estão aqui, ó, e esse ligante aqui, ó, como ele é maior, ele se intercala aqui entre os pares de base do ADN. Tá vendo? Aqui, bisintercalação, a gente já comentou. Aqui, olha, ligação nos sulcos do ADN, tá? Então, vocês teve um complexo que foi inicialmente sintetizado, que é com esse complexo aqui, olha, o tris-bipiridino rutênio 2. Esse complexo, tá? Figura 15, tá aqui embaixo, isso. Esse aqui é tipicamente usado, caracterizado como um groove binder, tá? O de cobre também, esses complexos aqui, olha, ele tem 3 anéis piridínicos e aqui já é tetrametil fenantrolina, tá vendo? Esses ligantes aqui. Então, a estrutura aqui, essas estruturas são octaédricas. Eles ligam aqui, ó, tá vendo? Como que eles interagem ali nos sulcos do ADN, tá? E aqui tá nessa figura aqui está representado, ó. Aqui já tem bis intercaladores, tá vendo? O que eles fizeram? Eles fizeram um link aqui entre 2 compostos intercaladores polipiridínicos de rutênio, entre 2 unidades, tá vendo? E eles fizeram aqui um link. Então, o que é aqui esse link já é essa grupo aqui que liga essas 2 unidades de rutênio já é uma outra estrutura, né? Então, vocês vejam que dessa maneira você consegue fazer um ligante bis intercalador. Aqui uma unidade dessa se intercala e aqui uma outra unidade. Aqui esse link. Bom, agora, outros compostos com metais de transição variados que são descritos na literatura, tá? Sim. Posso fazer uma pergunta? Sim. Por que o rutênio seria interessante na vida orgânica? Tipo, outros compostos complexos, né, formam compostos de geometria octaédrica, tipo platina 4, por exemplo. Por que o rutênio tem esse apelo, assim? Saberia? Ó, tem algumas características do rutênio que são importantes, que são as seguintes. O rutênio, ele tem... cadê um de rutênio? Aqui, por exemplo, um de rutênio.
nós vamos lá para o NAMI, para os que têm estudo clínico. O rutênio, ele tem a cinética de interação dele com a cinética de substituição de ligantes. Cadê aqui, o NAMI? Os primeiros, aqui. A cinética de substituição de troca de ligantes aqui do rutênio por esses cloretos por água, ela é relativamente lenta, como a da platina. Então, isso é interessante para que ele não vá saindo, reagindo com tudo dentro da célula. Então, essa troca desses dois ligantes, esses ligantes cloretos que são abandonadores, ele vai também se ligar covalentemente, né? Então, essa cinética aqui de troca é parecida com a da platina. O que mais? Esses complexos aqui, eles são complexos de rutênio 3, certo? Você veja que o estado de oxidação do rutênio é 3. Você tem aqui 4 cloretos negativos, tá vendo? E aqui a carga dele é -1, né? Estão acompanhando? Que esse imidazóleo aqui positivo, 1+, que neutraliza essa carga -1 do complexo. Aqui é a mesma coisa no KP 1019, certo? Então, a carga do rutênio, o estado de oxidação dele aqui, ele é um rutênio 3+. Acredita-se que ele vá o rutênio 3, ele é facilmente transportado pela transferrina, que transporta ferro 3. Então, as células cancerosas, elas têm uma quantidade maior de receptores de transferrina, porque elas precisam de ferro, porque o câncer vai desenvolvendo, né? Vai crescendo. Então, acredita-se que o rutênio 3+, ele ele entra, tem uma capacidade de entrar dentro das células cancerosas, poderia até ser dirigido para lá, porque ele se coordena a transferrina. A transferrina está presente no plasma sanguíneo, em concentração alta e tem sítio livre na transferrina. Não precisa nem de deslocar o ferro, porque a transferrina tem sítios livres que não estão ocupados. Então, o rutênio interage com a transferrina, o complexo rutênio com a transferrina entra para dentro da célula. Capítulo que vem, daqui a pouco nós vamos estudar o transporte de ferro pela transferrina. Aí vocês vão ver melhor, tá? Só estou dando uma dica, é uma maneira de entrar dentro da célula. Então, ele entraria na célula transportada pela transferrina e dentro da célula, dentro do tumor, teria um ambiente hipóxico, quer dizer, com uma quantidade menor de oxigênio, um ambiente mais redutor. Então, o rutênio seria reduzido a rutênio 2, que é a forma ativa. Então, isso é chamado de indução por redução, sabe? E aí o rutênio interage com o ADN. Então, tem essas características aqui. O composto platina 4 também. O composto platina 4, a platina 2 é D8, os complexos são quadrático-planares. A platina 4 é D6, os complexos são octaédricos, né? A platina 4 também seria uma prodroga, né? Digamos que ela também seria, que dentro da célula seria reduzida a platina 2. Tem também muitos estudos de complexos com platina 4, sendo sintetizados, e inclusive com tentativa de ser ativo por via oral, porque esses complexos têm que ser introduzidos por endovenosa, né? Tem que ser tomado hospital, tem que dar injeção, né? Ele é adicionado a cisplatina, por exemplo, por via intravenosa, né? Então, tem uma tentativa também de ver se os complexos platina 4 poderiam ser usados por via oral. Professora, parece que os compostos de rutênio, eles possuem menos efeitos colaterais do que de platina 2. Mas em relação à platina 4, isso também vale? Não, a platina 4 ela seria reduzida a platina 2. O principal problema dos compostos platina, mesmo de platina 2 no tratamento do câncer, não são os efeitos colaterais. O principal problema, porque que teve um grande sucesso com a cisplatina, né, para tratar o câncer, milhões de pessoas sobreviveram, salvou milhões de vidas. Por que então que tem tanta pesquisa com outros compostos? Também para tentar compostos menos tóxicos, mas principalmente porque após um número de tratamentos aparece resistência celular aos compostos platina.
Então, eu já trabalhei com isso, eu tenho publicações minhas com relação ao estudo de reverter a resistência celular aos compostos de platina, depois posso passar para vocês. Os compostos de platina, as células, após um número de tratamentos, elas desenvolvem resistência a esses compostos, ou seja, vai funcionando. Você começa o tratamento, o câncer vai diminuindo, vai parando a reprodução, o câncer vai regredindo. Após um certo número de tratamento, as células ficam resistentes e o tratamento não faz mais efeito, elas voltam a se dividir, sabe? Por mecanismos multivariados. Vários mecanismos podem estar envolvidos com essa questão da resistência. Esse é o principal problema. Mais até do que os efeitos colaterais, que também tem efeito colateral, lógico, mas, na verdade, por exemplo, uma pessoa que for... Às vezes a pessoa de muita idade não pode fazer uma quimioterapia porque não suporta efeito colateral, mas os efeitos colaterais são muito desagradáveis. Mas uma pessoa que tiver uma idade relativamente jovem, ela faz o tratamento quimioterápico, se ela conseguir sarar, depois que retira a quimioterapia, os efeitos saem. Sabe? Agora, então, os complexos de platina 4, eles seriam também reduzidos à platina 2. Tem muita pesquisa, vários compostos sendo sintetizados na tentativa de se obter compostos menos tóxicos também. Por exemplo, a carboplatina, ela é menos tóxica do que a cisplatina. Uma das coisas, uma correlação que existe, é que ela entra nas células também por uma velocidade menor do que a cisplatina. Então, ela é menos tóxica, mas precisa também de uma quantidade maior. Tudo está relacionado também com a cinética de substituição. É um problema essa questão da toxicidez, sim. Você tem razão, Bruna. Eu não sei se eu respondi. Professor, então, além, por exemplo, a platina 4, ela também pode ter a mesma ação do rutênio 3, por exemplo, em ambiente redutor de células tumorais? Ou não? Não, a mesma ação não, mas ela também é reduzida, nesse sentido que eu quis dizer. Ela também pode ser ativada por redução. Certo? Porque o meio celular é um meio redutor, né? Então, o rutênio 3 ele pode ser reduzido a rutênio 2, a platina 4 pode ser reduzida a platina 2. Mas os dois complexos, os dois tipos de metal, eles podem interagir com os pares de base do ADN, fazer ligação covalente. Tanto o rutênio 2 quanto a platina 2. Mas essas interações podem ser diferentes, mesmo entre compostos platino diferentes, como a gente já mostrou, se você mudar os ligandos, já muda o tipo da interação. Viu? Lembra que aqui hoje eu já mostrei vários compostos de platina, por exemplo, com ligandos diferentes, a interação muda, mesmo de rutênio. Lembra, Bruna? Hoje eu já mostrei. Sim, porque depois dessas platinas aí vem os derivados dessas platinas, né? Vem. Todos os ligantes e tal. Todos ligantes, você pode ter um ligante intercalador, você pode ter composto com mais de uma platina. O do rutênio, por exemplo, quer ver, voltando aqui tem esses daqui que formam ligações covalentes com os pares de base do ADN. Mas, por exemplo, esse aqui, ó, já tem a proposta aqui de que esse anel possa também se intercalar. Tem os compostos que podem formar, esses aqui, olha, eles já vão ser diferentes, tá vendo? Esses aqui já vão fazer essa interação diferente, esses aqui de rutênio. Vai depender dos ligantes. Esse aqui, por exemplo, esses ligantes não são bons abandonadores, eles vão fazer intercalação, já não é bem que ele vai se ligar aos pares de base do ADN igualzinho a platina 2, pode ter interação diferente. E pode ter também os ligantes que se ligam aqui, olha, nos sucos, os groove binders, que a gente chama, né? Esses polipiridínicos aqui de rutênio, olha, eles intercalam aqui, inclusive tem duas unidades intercaladoras, tá vendo? Uma aqui, aqui, esse link, né? Certo, Bruna? Certo, obrigada. Nada. Eu acho super interessante. Eu até resolvi aprofundar um pouco mais nesse assunto, porque, como naquela aula inicial, quando a gente se apresentou, nós vimos que várias pessoas estavam trabalhando com compostos metálicos no tratamento do câncer, né, que interagem com a ADN. Então, eu achei que isso aqui iria ser interessante. Estou bem satisfeito, que eu vi que eu acertei, que tem várias perguntas, né?
Então, olhando aqui, olha, aqui mais alguns tipos de complexo possível. Aqui os complexos com titânio. Depois vocês vão lendo esse artigo aqui com ródio, tá vendo? A proposta de como que seria Não, esse aqui é estrutura mesmo, não é nem proposta, estrutura mesmo de fração de raio-x desse complexo de ródio. Aqui, ó, intercalando aqui entre os pares de base do ADN, tá vendo? Esses aqui de cobre. Aqui, ó, o complexo de cobre com a fenantrolina. Esse aqui, ó, o bisfenantrolina cobre 2, ele também pode fazer um outro tipo de... Foram estudados pelo grupo do professor Sigman, essas nucleases de cobre 2. O cobre 2, ele também... O cobre 2 também, dentro das células, que é o ambiente redutor, ele é reduzido a cobre 1. E a espécie de cobre 1, ele vai reagir com o oxigênio e vai gerar espécies radicalares de oxigênio que vão induzir a quebra da molécula do ADN. Então, a gente chama de nuclease. Nuclease artificial, porque tem as enzimas, né, que são nucleásicas, né, que a gente vai estudar, que a gente estuda, que quebram a molécula de ADN lá na hora que precisa. E essas nucleases, mas são proteínas grandes, essa nuclease artificial, os compostos são pequenos. Então, você veja que o cobre 1 ou o ferro 2, eles podem, através de reação de Fenton, gerar espécies reativas de oxigênio. Essas espécies reativas de oxigênio, elas são tóxicas, né? Elas vão oxidar biomoléculas, entre elas o ADN. Então, elas vão clivar a molécula do ADN, né? Então, aqui estão representados esses complexos, por exemplo, a bisfenantrolina cobre 2. Aqui aí você vai variando, já vai variando os ligantes em torno do cobre 2, tá vendo? Esses compostos eles têm atividade nucleásica, certo? Eu tenho também complexos de cobre 2 que nós estudamos que eles interagem e que eles clivam a molécula do ADN, sabe? Agora, outro exemplo, continuando aqui com os exemplos, complexos de paládio e de ouro, que também estão sendo explorados como uma alternativa para o tratamento do câncer, eles podem ter, deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Aqui, ó, esse composto de ouro, que também é um intercalador, tá vendo? Esse aqui tem dois paládios, aqui um composto dinuclear de paládio, tá vendo? Com aqui a bifenilfosfina. Também interessante, também estão sendo propostos estes complexos, sabe? Aqui uma estrutura de raio-x de um complexo de ródio inserido num oligonucleotídeo, aqui. Isso aqui está muito interessante, tá vendo? Que ele resulta numa ejeção de uma base AA. Interessante isso. Quer ver? Vamos ler isso aqui. Esse é o complexo de conformação direita, né? Do ródio. Esse complexo se liga especificamente através de empilhamento pi-stacking, né? Interações nos pares de base aqui desse oligonucleotídeo. Essa interação não aumenta o comprimento assim, do nucleotídeo referido como inserção, em vez de intercalação. Correlações entre afinidade, ligação e a citotoxicidade foram determinadas, sugerindo a mismatch plays a significant role. Interessante isso. Depois, outros compostos aqui, como os groove binders, outros compostos
trisetileno de amina cobalto 3. O cobalto 3 também pode sofrer redução também nos meios biológicos, passar para cobalto 2, sabe? Também aqui, ó, composto de zinco, esse aqui, ó, muito interessante. Esse aqui também é um groove binder, ele se intercala também, ele interage também no suco do ADN, né? Aqui, ó, os quadruplex que eu estava comentando com vocês. Aqui entra aquela parte que eu comentei com vocês que daqui a pouco eu vou aí para as perguntas. Foi o Eloy que ficou interessado. Olha aqui, Eloy. Ligação a alguns motivos específicos, únicos na estrutura do ADN, tá vendo? O ADN ele pode adotar outras conformações. Essas aqui eu nem falei, arpinas, estruturas cruciformes, ou os G-quadruplex, tá? Que hoje são atribuídos a várias funções biológicas. Nessas estruturas, para se formar essas estruturas, as fitas do ADN são dobradas de diferente maneira, uma maneira diferente do DNA beta. Lembra aquele que eu comentei com vocês, do beta? Envolvendo ligações de hidrogênio que não são muito comuns, que são diferentes daquelas do emparelhamento de Watson-Crick, né? Essas ligações não canônicas na estrutura representam são uma nova direção e podem ser novos alvos para quimioterápicos. Então, tem gente que sintetiza complexo metálico visando interagir com esses quadruplex, com esses G-quadruplex, sabe? Essas sequências, não apenas elas são específicas, mas também elas estão associadas com processos celulares ou estruturas intermediárias. Tá? Então, essa especificidade permite uma abordagem de um tratamento quimioterápico mais especializado, né? E, quem sabe, um tratamento melhor, né? Então, os complexos metálicos, esse negócio que fica mexendo, complexos metálicos que ligam preferencialmente nos sulcos do ADN na forma A, esses aqui, por exemplo, eles reconhecem o ADN naquela conformação Z. Lembra que eu mostrei que é mais alongada? Outro exemplo, além disso, ligação de vários complexos metálicos na forma do BDNA, que é o mais comum, né, pode causar uma variação estrutural que mudar a conformação do ADN do beta para o Z. Tá? O Z é uma hélice rotacionada na forma negativa, né? Então, isso também é interessante. A professora Cíntia de Michele, nós fizemos tese no mesmo laboratório, sabe? Na mesma, mais ou menos, cadê minha reunião? Aqui. Mais ou menos na mesma época. Eu lembro que ela tinha uns complexos metálicos com um antitumoral que chama mitromicina, que ela fazia o estudo, por dicroísmo circular, você vê a conformação do ADN, sabe? Porque você consegue ver se o ADN está na forma direita ou na forma esquerda pela orientação dos sinais do efeito Cotton no espectro de dicroísmo circular, você vê se a molécula está na forma direita ou esquerda, né? E o ADN-Z está na forma esquerda, a hélice está rodada para o outro lado. Então, ela via, quando ela pegava o ADN para incubar e depois ia colocando o complexo dela, que o ADN mudava de conformação para a forma Z. Então, isso também é uma outra possibilidade de interação com o ADN, de um complexo levar a uma mudança na interação. Sabe? Aqui, ó, interessante essa... Aqui está ilustrado aquela pergunta do Eloy. Eu mostrei o slide antes, né? Eu mostrei o slide. Aqui um quadruplex, né? Onde você tem as bases guaninas, um cátion metálico central, M+,
e aqui do lado de cá uma estrutura de raio-x de um telômero, de um ADN telomérico, de origem humana, tá vendo? E você tem aqui exemplos de, aqui, olha, fazendo esses quadruplex, empilhando, tá vendo aqui? Nesse sentido e no outro sentido. Então, exemplos de duas fitas e de um quadruplex aqui pela direita, tá? Aqui é um complexo do níquel com o salfem e interação dele com e uma interação dele com quadruplex, tá vendo aqueles quadruplex aqui? E assim vai, gente. Alguém tem alguma pergunta? Espera que tem alguém aqui. Me parece que tem alguém, que eu não sei se está com a mão levantada. Professora. Sei, Eloy, peraí só um pouquinho. Tem alguém que pediu antes para falar, antes do Eloy ou não? Deixa eu ver. Peraí só um pouquinho, Eloy, deixa eu só ver. Eu tive a impressão que eu vi um pedido. Não. Vamos lá, Eloy, é você mesmo, você que está hoje acompanhando tudo, interessadíssimo. Deixa eu perguntar, a senhora, lá atrás, a senhora falou que aquele complexo de rutênio, ele impede a angiogênese no tumor ou ele impede a metástase? Eu não entendi direito. Quando a senhora falou lá que aquele complexo de rutênio lá, ele inibe a formação. É uma possibilidade, isso ainda tem estudos, né, Eloy, do mecanismo de ação, mas isso é uma possibilidade. Porque a angiogênese, eu não sei se todo mundo está acompanhando isso, mas eu comentei, um tumor, quando vai dividindo as células e vai crescendo um tecido novo, né? Vai fazendo um tumor. Esse tecido novo, ele precisa de ser irrigado. Então, essa formação dos vasos sanguíneos chama angiogênese, né? Então, se um complexo metálico, um antitumoral, se impedir também a formação desses vasos angiogêneses, também vai impedir o crescimento, o desenvolvimento do tumor, né? Então, essa observação é experimental, tá, Eloy? Tem propostas, mas o fato é que ele teve uma atividade maior contra metástases. Entendi. É porque eu acho bem interessante estudar os efeitos, mais os efeitos desses compostos do que necessariamente a estrutura deles. Aí, por isso que eu perguntei à senhora se, quando a senhora falou lá, porque eu não ouvi direito, se impede a angiogênese ou se a metástase necessariamente ali na corrente sanguínea, mas é uma coisa que ainda está em estudo, não se tem certeza sobre isso, não é isso? Por que ele teria uma atividade maior contra metástases, entendeu? Ele poderia interagir também com proteínas, porque tem outra proposta, juntando a sua pergunta com a da Ana Luz, eu concordo com você, é muito interessante estudar o mecanismo de ação dos compostos, e não apenas ficar fazendo a síntese, né? Esses compostos, a gente precisa trabalhar junto com os sistemas biológicos, né? Porque senão a gente não avança, né? Fica só sintetizando e a gente não vê se deu certo ou não, né, na hora da atividade. Esses compostos de glutênio, outra coisa interessante que eles também têm proposta também de que as atividades... Porque você também pode discutir qual que é o alvo da atividade antitumoral desses compostos. No caso dos compostos de platina, propõe-se que o principal alvo da atividade antitumoral seja a interação deles com o ADN. Mas a platina, também os compostos de platina, eles interagem com vários outros alvos intracelulares, inclusive com proteínas, sabe? Inclusive proteína com o grupo de enxofre, né, sulfidil, eles interagem demais. Por exemplo, eu tenho um artigo em colaboração com o grupo da França, em que a gente mostra que ela é acumulada preferencialmente em mitocôndrio, a cisplatina, sabe? Então, os compostos de rutênio também eles podem ter um mecanismo de ação também relacionado à interação com proteínas. Tem artigos sobre isso falando, sabe? Que eles podem ter
a atividade deles mais relacionada a essa atividade antimetastásica, quem sabe é mais relacionada com a interação com proteínas, por exemplo, metaloproteínas de matriz, pode ser, sabe, que estão envolvidas por que teria uma atividade maior antimetastásica, a diferença que teria entre o NAMI e o KP, pode ser. Entendi. Eu tenho só mais uma dúvida, a última. Eu acho ótimo, é bom que vocês participem, eu estou achando ótimo. Falei, hoje eu acertei na aula. Não, mas as aulas todas são ótimas. O que acontece? Quando a senhora falou lá da redução, eu não lembro qual foi o metal que a senhora falou que sofre a redução lá atrás, não sei se é a platina, a senhora estava falando da platina, eu esqueci. Esses complexos de rutênio, o NAMI, esse aqui, vou pôr para você ver se vocês ainda estão vendo o slide. Sim, estou vendo. Deixa eu voltar lá nos de rutênio, onde que apareceram aqui os de rutênio. Esses aqui que estão sendo testados em estudos clínicos. Esses complexos são de rutênio 3. Tá? Isso. Você aqui esse complexo de rutênio 3. Acredita-se que o rutênio 3, por mimetizar o ferro é um metal essencial. Era isso que eu ia perguntar. Porque a senhora falou rutênio 3, e se eu estiver enganado, me corrija, a senhora falou também de rutênio 2 ou foi outro composto 2 aí que a senhora falou? Não, falei sim, vamos repetir de novo. Esses complexos aqui, eles são de rutênio 3, né? Sim. O rutênio 3, ele mimetiza um pouco o ferro 3. Sim, essa é a minha pergunta. Por exemplo, pelo que eu saiba aqui, mais uma vez, se eu estiver enganado, a senhora me corrija, o ferro, ele é absorvido na forma ferrosa. E, por exemplo, porque tem a forma férrica e a ferrosa, né? O 2+ e o 3+. Absorvido aonde que você está falando? Por exemplo, quando ele se liga lá na hemoglobina, ele se liga Não é absorvido. Peraí, Eloy. É porque você está falando de coisa que nós vamos estudar daqui a pouco, o maior detalhe. Na hemoglobina não é para ser absorvido, ele é absorvido na transferrina, é ferro 3 mesmo. Isso. É ferro 3. É 3. Mas a minha pergunta final é a seguinte: a vitamina C, por exemplo, ela transforma essa forma ferrosa do ferro na forma férrica. Aí, o que eu queria saber é o seguinte: existe algum, como é que eu vou falar, não sei se o nome é esse, algum cofator, alguma coisa que dentro do organismo que também consegue transformar essa forma 2+ em forma 3+ para esse elemento, tipo acontece com o ferro, ou não existe isso para esses compostos de rutênio? Peraí, vamos por etapa. Vamos supor que o composto já está no sangue, posso supor? Isso, é isso que eu estou imaginando, já dentro do sangue. Já dentro do sangue, porque o ferro também vai ter transportador no intestino que você vai ingerir por fora. Por exemplo, se eu for comer feijoada lá, por que os caras põem laranja lá? Porque vitamina C transforma a forma férrica na ferrosa e ela vai lá para o sangue, basicamente. Aí eu estou querendo saber, um mecanismo parecido com esse, para esse caso do rutênio, existe alguma coisa que também pode fazer essa conversão da carga de uma forma para outra, igual no ferro, lá no sangue? Peraí, o ferro no sangue ele é transportado na forma 3+ mesmo. Isso. Ele fica 3+, não tem nada de reduzir, não. Porque eu estou chamando de forma férrica, essa forma 3+. 3+. O negócio que a vitamina C reduz, sei que também é porque é meio ácido, né? Isso. Isso também, essa é a minha pergunta, só isso. Isso também acontece com esse composto aí? Existe alguma situação desse tipo ou não? Eu acho que o que acontece com o ferro 3 ainda não está claro, por isso que eu estou ainda repetindo, entendeu? Depois eu chego no rutênio. Tá. O ferro, eu acho que não ficou claro o que acontece com o ferro 3. O ferro 3, se você imaginar que ele já atravessou as paredes do intestino, já foi absorvido, já tem ferro no sangue. No sangue, no plasma sanguíneo, nós temos ferro 3. O ferro 3 se liga à transferrina. Nós vamos ver isso em detalhe na próxima aula. Na próxima, não, mas daqui a pouco. O ferro se liga na transferrina na forma 3. Ele está presente no sangue complexado à transferrina. A transferrina ainda tem sítio livre
Ainda pode ligar mais metal nela, não está em todos os sítios de coordenação possíveis a transferrina, não está saturado com ferro nas condições normais. Então, o rutênio 3, esses complexos aqui de rutênio, eles interagem também com a transferrina e eles também podem entrar dentro da célula. A transferrina serve para quê? Para botar o ferro dentro da célula. Sim. Tá? Então, o ferro liga com a transferrina, tem um receptor do complexo de ferro-transferrina na membrana da célula e eles atravessam, entram para dentro da célula. Isso nós vamos ver em maior detalhe. Agora, o rutênio 3, por ele ter também uma relação parecida de carga-raio, ele também pode coordenar com a transferrina. Sim. Esses complexos aqui vão interagir também em alguns sítios da transferrina, que esses cloretos aqui são ligantes abandonadores. Então, eles podem ser dirigidos para a célula tumoral. A célula tumoral tem mais receptor de transferrina do que uma célula comum, porque ela precisa de muito ferro para poder dividir. Então, eles interagem com a transferrina, entram para dentro da célula como complexo do rutênio com a transferrina. Dentro da célula, solta a transferrina. Aí, o que acontece? Dentro das células, o ambiente é redutor. Então, vai reduzir o ferro 3 para ferro 2, o cobre 2 para cobre 1, o rutênio 3 para rutênio 2. Dentro das células, o ambiente é redutor. Tem redutores intracelulares. Por exemplo, eu comentei com vocês na outra aula, não sei se vocês lembram, por exemplo, quando você tinha a cisteína, ela não pode oxidar e formar um complexo com uma ponte de sulfeto? Sim. Por exemplo, pode formar molécula de glutationa. Então, tem esses redutores intracelulares. Eu entendi, eles estão lá, né? O ambiente dentro da célula é redutor. Já estão lá. Então, não precisa nada assim entrar em contato com ele para que isso aconteça, não, né? Já acontece... Entrar em contato, mas é porque já são compostos que estão presentes nas células. O ambiente dentro da célula é redutor, sabe? Entendi, ficou claro aqui. Entendi, professora, obrigado. Tem mais alguém pedindo? Deve ter um pedido aqui da outra turma, porque fica aparecendo também. Que eu estou vendo uma mãozinha aqui, mas não é de vocês. Por isso que eu fico procurando quem que quer fazer pergunta, deve ser de outra turma. Gente, alguém mais quer fazer uma pergunta ou quer comentar, quer adicionar uma coisa que estudou? Então, professora, eu posso dizer, então, por exemplo, que os compostos de rutênio 3, eles têm uma vantagem, que é poder ser transportado pela transferrina e se acumular em células tumorais, né? Sim. Sim. Sim, Bruno, com certeza. Isso é tido como uma vantagem desses complexos, sim. Isso aí já foi mostrado, isso aí é uma vantagem, sim. Maravilha. Por exemplo, não é transportado por transferrina. Aí, professor, uma outra dúvida aqui. Eu cheguei 4 minutos atrasada, aí eu queria saber se a senhora falou alguma coisa em relação ao conteúdo para a prova, até onde vai, se a gente tem mais uma aula, quinta-feira, que a prova é terça, né? Então, não. Isso, boa pergunta, Bruno. Então, vamos combinar o seguinte: eu vou colocar os artigos, o conteúdo para a prova é só até hoje, tá? E eu vou colocar os artigos, e na aula que vem eu coloco mais artigo e vocês estudam. Então, fazemos uma aula assíncrona na aula que vem, tá bem? Hoje é terça, nessa quinta, uma aula assíncrona, eu vou disponibilizar mais material e vocês tomam o horário também para estudar. Pode ser? Pode ser. Muito obrigada. Pode sim, professora. Professora, beleza. Beleza, não é? Aí eu coloco mais artigo. Aí outra pessoa me perguntou se eu vou dar estudo dirigido ou exercício antes da prova. Não, senão eu vou sobrecarregar vocês com coisas. Eu vou colocar mais material para vocês estudarem. Então, o que nós vimos até agora? Aqueles iniciais, né, das propriedades dos íons metálicos, quais os íons metálicos que são os elementos essenciais, quais que estão em concentração maior, aquelas questões iniciais daquele artigo inicial. Depois, nós já vimos um tanto de coisa. O que nós vimos mais? Nós vimos alguns princípios de química de coordenação que mantém, por exemplo, teoria de ácido e base duro e macio. Nós vimos os principais ligantes presentes nos meios biológicos, né? Os aminoácidos, os ácidos nucleicos
os açúcares, o M, o grupo M também, que não é proteico. E depois nós vimos a estrutura das proteínas e o ADN, né? E hoje nós vimos a ligação, os tipos de interação com o ADN, dos metais. Acontece que das proteínas nós ainda vamos ver. A gente viu os sítios de coordenação possíveis. Nós vimos também a questão do estado de protonação dos aminoácidos, lembra? Tá tudo aí nos slides, gente. E eu vou colocando material. Eu vou colocar mais artigos. Vocês têm costume, né, gente, de ler artigos em inglês? Esse aqui hoje nós praticamente lemos juntos, então eu acho que vai ficar fácil para vocês estudarem sozinhos, vocês não acham? Sim, professor. Nós demos uma olhada geral, né? Então, para a aula que vem, eu vou fazer uma aula assíncrona, eu vou colocar material, vocês tiram o tempo para estudar. Ótimo? Beleza. Maravilha. Ok, professora, combinado. Então, eu vou finalizar a gravação.